Olá, você já ouviu falar sobre os OTCs? Sabe o que eles são e quais os devidos cuidados que devemos tomar com eles? Bom, com esse vídeo você irá entender e se informar corretamente sobre eles. Os OTCs são medicamentos de fácil acesso. A palavra OTC significa over the counter, que traduzindo significa atrás do balcão e também conhecidos popularmente como MIPs, medicamentos isentos de prescrição. São medicamentos de venda livre, que não precisam de receita médica para serem adquiridos, sendo aqueles mais conhecidos entre as pessoas, de fácil acesso dentro de suas casas e até mesmo na bolsa para tratar alguns sintomas incômodos. Para exemplificar, podemos citar algumas classes de OTCs que são mais utilizadas pelas pessoas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar e até mesmo já deve ter consumido algum deles. Temos o Dorflex, que é um analgésico comum usado para aliviar sintomas da dor. Temos antiácidos, como por exemplo o Estomazil, que são usados para tratar azia, indigestão e dores no estômago no geral, causadas pela acidez no estômago. Também existem os antitérmicos, que atuam na melhora dos sintomas de febre, como por exemplo o medicamento de pirona monoidratada. Mas esses são apenas alguns exemplos, porque existem muitos outros, como anti-inflamatórios, relaxantes musculares, antialérgicos e etc. Todos esses são bastante eficazes e possuem uma grande margem de segurança. Porém, mesmo aqueles medicamentos que possuem a venda livre devem ser usados com responsabilidade, se atentando ao autocuidado e aos riscos da automedicação, pois o mau uso pode gerar consequências. De acordo com os dados apontados pelo Conselho Federal de Farmácia, a automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros, e 25% afirmam fazer o uso de medicamentos todos os dias ou pelo menos uma vez por semana. Além disso, os dados mostram que familiares e amigos são os principais influenciadores na escolha e utilização dos medicamentos usados sem prescrição. Os dados relatados transmitem um alerta e mostram como a população ainda precisa se educar para o uso dos OTCs. Todos eles podem trazer riscos que são simplesmente ignorados. Esses medicamentos possuem efeitos colaterais que geralmente aparecem devido ao exagero nas dosagens, ultrapassando o recomendado ou pela utilização de um remédio inadequado para um determinado sintoma. O paracetamol, por exemplo, é um remédio eficaz para dores e febre, porém o seu excesso pode causar danos ao fígado e o usuário pode apresentar náuseas, vômito e diarreia. Infelizmente, a intoxicação medicamentosa causada pelo uso dos OTCs é bem comum. Muitas vezes as pessoas subestimam esses medicamentos e utilizam eles de forma exagerada, sem nenhuma cautela. Utilizar o medicamento também para tratar sintomas recorrentes apresenta riscos de agravamento da doença, levando a possíveis problemas mais sérios. Isso ocorre porque alguns sintomas podem estar te alertando sobre algo errado no seu organismo, e ao ingerir somente medicamentos para que o sintoma suma e não procurar um especialista na área da saúde, pode estar piorando o seu caso. O uso de xaropes, por exemplo, pode estar mascarando uma pneumonia, e o uso dos antitérmicos pode mascarar uma infecção. Alguns remédios também podem causar dependência, como por exemplo os laxantes. Os laxantes são um dos OTCs mais usados de forma incorreta pelas pessoas que o utilizam em excesso, visando a perda de peso. Porém, ao serem utilizados com muita frequência, podem causar dependência no organismo e o intestino pode perder a sua habilidade de funcionar sem eles. Além disso, também pode desencadear uma resistência ao fármaco, pois de tanto consumir aquele medicamento, o organismo do indivíduo acaba se acostumando com as substâncias presentes nele, fazendo com que o remédio perca a sua eficiência. Para evitar os problemas ocasionados pela automedicação, existem algumas precauções que evitam futuras complicações. Os cuidados que devemos tomar são: sempre ler a bula do medicamento com bastante atenção, respeitar a dose e o tempo de uso do medicamento recomendado pelo profissional da saúde que te orientou. Deve-se atentar com a frequência do uso também. Caso o medicamento não esteja tendo sucesso em reduzir os seus sintomas, você deve recorrer a um médico, pois pode haver um problema mais preocupante que você esteja camuflando com o medicamento. Ao adquirir um dos medicamentos de venda livre, sempre peça informações para o farmacêutico. Ele irá te alertar sobre o uso e se aquele medicamento pode ser utilizado por você, porque nem sempre um medicamento que foi ideal para um parente ou um amigo vai funcionar da mesma forma para você. Convidamos você para divulgar esse vídeo e informar o máximo de pessoas possíveis para tomarem cuidado com a utilização dos medicamentos isentos de prescrição. Seja sensato, busque informações confiáveis. Lembre-se sempre que os medicamentos de venda sem prescrição ainda são medicamentos
e devem ser tomados com cautela e de forma ideal. Esses remédios são para nos ajudarem com sintomas simples e não queremos que tragam outras consequências mais graves. Não transforme um mecanismo de ajuda em um problema. Agradecemos pela sua atenção.